Conselheiro de Donald Trump é preso suspeito de fraude. Steve Bannon, que também foi assessor especial do presidente dos Estados Unidos, é acusado de desviar recursos da campanha que arrecadou fundos para a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. De acordo com a promotoria de Nova York, Bannon teria ficado com pelo menos $1 milhão dos 25 milhões arrecadados. As investigações apontam que o estrategista teria usado esse dinheiro em suas empresas. Steve Bannon é apontado como responsável pela vitória de Donald Trump nas últimas eleições presidenciais. Bannon tem relações estreitas com a família Bolsonaro. Além de declarar apoio à campanha de Jair Bolsonaro, Bannon é tido como conselheiro de Eduardo, que é senador e filho do presidente. O Congresso derrubou vetos de Bolsonaro a leis de combate à epidemia do novo coronavírus. Em votação conjunta, senadores e deputados derrubaram primeiro o veto ao uso obrigatório de máscaras protetoras em locais públicos. Essa obrigatoriedade do equipamento de proteção volta a valer em igrejas, comércios, escolas e demais locais fechados com reunião de pessoas. O uso da máscara agora é obrigatório por lei federal. Ao sancionar a lei em julho, Jair Bolsonaro vetou exatamente esse trecho. Bolsonaro também tinha vetado a distribuição de materiais de higiene e de limpeza para aldeias e comunidades indígenas. Esse veto também foi derrubado pelo Congresso. Portanto, o governo terá que distribuir esse material aos indígenas. E o Senado derrubou o veto de Bolsonaro ao reajuste salarial de servidores públicos. O congelamento de salários até dezembro de 2021 foi uma condição imposta pelo governo para sancionar com esse veto a lei que liberava recursos de combate ao coronavírus nos estados e municípios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou esse veto de, abre aspas, crime contra o país. A Câmara dos Deputados deve analisar esse veto ainda hoje nessa tarde. A gente acompanha. A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo confirmou a demissão de uma professora que acusou uma criança estuprada de ter recebido dinheiro. Eliana Núcio de Oliveira fez o seguinte comentário pelas redes sociais. Criança se defende chorando para a mãe. Essa menina nunca chorou por quê? Não foi nenhuma violência. Ela já tinha vida sexual há 4 anos com esse homem. Deve ter sido bem paga. Depois da repercussão negativa, é claro, a professora apagou a conta do Facebook. Pelo Twitter, o secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, comentou a demissão e a postura da professora. Ele disse o seguinte: nessa quarta, cessamos o contrato de uma professora da rede estadual que afirmou, através das redes sociais, que o estupro da criança de 10 anos não foi uma violência. Repudio qualquer um que defende um abuso, sobretudo sexual, disse, portanto, o secretário de Educação de São Paulo. Uma última notícia: o Ministério Público do Espírito Santo acionou a Justiça para que a extremista Sarah Winter seja multada por divulgar o nome da menina e o endereço do hospital onde seria realizado o aborto legal. Além de divulgar dados sigilosos, Winter convocou os internautas a irem até o hospital para impedir a interrupção da gravidez autorizada pela Justiça. O Ministério Público pede indenização de R$1.300.000 por danos morais que deverão ser revertidos a um fundo de direitos da criança e do adolescente do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma correção. Eu falei que Eduardo Bolsonaro é senador, não, ele é deputado e tem relações próximas a Steve Bannon, que foi preso hoje, tá bom? Corrigido, Eduardo Bolsonaro é deputado federal. Bom, sobre as principais notícias, a gente conversa agora com Kleber Carrilho, que é professor dos cursos de pós-graduação em Marketing Político, Propaganda Eleitoral e também no curso de Gestão de Comunicação e Marketing da Escola de Comunicações e Artes da USP. Olá, Kleber, tudo bom com você? Tudo bem, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos os amigos do programa Bom para Todos. É um prazer estar novamente com vocês. É sempre bom te receber por aqui, Kleber. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de forças, então, entre Congresso e governo, porque Senado derrubou esse veto, então, que
que realmente acaba não dando, acaba permitindo que servidores públicos tenham reajuste salarial, e agora essa discussão vai para a Câmara. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já falou que vai tentar manter esse veto, para que o reajuste não seja dado aos servidores públicos. Como que você tem visto? Realmente o Centrão vai ser colocado em prova agora nesse momento. O Bolsonaro tem se aproximado cada vez mais do Centrão, e esse Centrão vai ser colocado em prova para ver se vota de acordo com o que o governo quer, ou pelo menos Paulo Guedes quer, né, Kleber? Então, você sabe, Thalita, que o presidente Bolsonaro conseguiu desenvolver, e a gente duvidava, eu reconheço que duvidava dessa capacidade dele, ele conseguiu desenvolver uma maneira de governar em que qualquer que seja o resultado em determinadas circunstâncias, ele consegue ganhar. Isso se houver realmente a derrubada do veto, ele consegue deixar uma parte dos funcionários públicos muito contentes, e ele pode dizer que ele gostaria de manter o teto de gastos, mas o Congresso não permitiu. Agora, se o veto continua, ele consegue manter o discurso de defesa da política econômica do Paulo Guedes. Então, ele está conseguindo trabalhar de forma muito competente dessa maneira. O fato é que, neste momento, o governo não é uma coisa só, claro, nunca foi, mas agora muito mais, e o Paulo Guedes consegue ter uma simpatia do Rodrigo Maia, porém, ele é um personagem não tão bem visto pelo próprio presidente Bolsonaro, e que vê como uma possibilidade de garantir a reeleição tirá-lo da frente dos próximos momentos. Então, aos poucos, ele vai jogando com essa possibilidade de se manter o bonzinho, entre aspas, tanto ao defender o teto, quanto ao defender ou deixar que ocorra um reajuste dos salários. Então, isso é muito interessante, como ele está conseguindo trabalhar dessa maneira a não transparecer derrotas, né? Por mais que pareça uma derrota ao governo e por mais que o veto seja dele, na verdade, ele consegue capitalizar qualquer que seja o resultado. Semana passada se falou, inclusive, nessa possível fritura de Paulo Guedes, já que Bolsonaro dava declarações em que parecia que ele aprovava furar o teto de gastos, e Paulo Guedes sempre falando, não, a gente não vai furar teto de gastos, inclusive o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, também se alinhando junto a Paulo Guedes, falando, não dá para furar teto de gastos. Então, dentro do governo, realmente existe uma crise entre Bolsonaro e Paulo Guedes, isso está explícito. Mas eu não sei se é crise, viu, Thalita? Se a gente olhar pelas possibilidades que o presidente Bolsonaro tem para construir essa popularidade que ele tem conquistado nos últimos momentos. É interessante como a pandemia trouxe uma série de desafios ao presidente Bolsonaro, trouxe uma instabilidade ali naquele momento da aprovação do auxílio emergencial, e ele conseguiu fazer com que uma proposta que foi do Congresso de aumentar daqueles R$200 que ele queria num primeiro momento para 600, ele conseguiu se aproveitar disso. Isso fez com que ele tivesse uma popularidade aumentada numa parte do eleitorado em que ele não era visto com bons olhos, e isso substituiu aquela classe média com pensamento liberal que olhava para o Paulo Guedes como grande salvador da economia brasileira. Então, quando o presidente observa essa mudança do seu eleitorado, dos seus apoiadores, ele observa que deixar Paulo Guedes se queimar, entre aspas, deixar o mercado financeiro e os liberais sem que eles tenham as suas demandas atendidas, isso faz com que ele ganhe muita popularidade no ambiente em que ele não estava, como eu disse antes, que esse ambiente das pessoas que não tinham acesso ou tinham acesso ao Bolsa Família, ou tinham acesso a outros benefícios, mas conseguiram, com o auxílio emergencial, ter uma renda maior e, consequentemente, associar essa renda ao governo do Bolsonaro. Isso é bem interessante porque ele se transforma
do presidente, do liberal por ocasião ali em 2018, neste defensor de auxílio emergencial, de renda básica, de uma possibilidade de invenção de um outro, de um outro programa de distribuição de renda. Então, há uma transformação acontecendo. Ele entendeu, e está assessorado por gente que entendeu, que ele consegue se manter com popularidade e garantir a possibilidade de ter sucesso eleitoral em 2022. Isso é muito importante de a gente analisar. E, consequentemente, com isso, os objetivos liberais, Paulo Guedes, mercado financeiro, acabam ficando de lado por esse motivo, né, claro, garantir a reeleição. Mas ele corre o risco de perder os dois, porque ele não seguindo essa agenda liberal, ele perde Paulo Guedes. Ele não conseguindo continuar pagando o auxílio emergencial, e é algo que o Congresso vai ter que discutir, é algo que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, ele também não consegue manter essa base de possíveis eleitores em 2022. Então, é realmente difícil conciliar esses dois interesses ali dentro. Mas ele acha que é possível, né? Se você observa bem como é que ele está jogando, é provável que ele está pensando ali em algumas saídas que são pouco aconselháveis, mas que ele provavelmente já tem em mente, né? Então, a possibilidade de emitir dinheiro para conseguir manter um certo benefício, talvez não os R$600, esse risco econômico, eu, neste momento, observo que ele correria esse risco econômico para conseguir manter este novo eleitorado, novos apoiadores que ele conquistou ultimamente. E não sei até que ponto ele se preocuparia com o mercado, com os liberais, para manter essas pessoas que ele conquistou agora. Então, eu acredito que ele esteja medindo algumas possibilidades para manter, porque realmente, se ele interromper agora o auxílio, ou interromper totalmente o auxílio emergencial, ele claramente perde esse eleitorado. Porém, o que ele tem feito muito é jogar a responsabilidade sobre qualquer problema do governo dele sobre outros atores, sobre o Congresso, sobre os governadores, sobre os prefeitos, e isso tem funcionado. Né? Talvez pelo fato de ele ter essa imagem do sincero, daquela pessoa que diz o que pensa, tem funcionado muito bem para uma parte do eleitorado essa ideia de que, olha, estão dificultando o trabalho do presidente. Então, se ele, por exemplo, propuser uma emissão de dinheiro justamente para que haja uma continuidade deste pagamento de benefícios, isso pode fazer, mesmo que ele seja derrotado, pode ser que ele consegue transferir a culpa disso ao Congresso. E aí é a grande dúvida. Será que o Centrão, precisando olhar para 2020 como ano eleitoral, novembro tem eleições aí, olhando para 2022 e para suas bases, será que o Centrão conseguiria derrubar uma proposta de continuidade do auxílio emergencial ou de um outro benefício que o presidente Bolsonaro possa apresentar? Este é o grande problema, né? É claro que se a gente olha para o número de eleitores, essa base que pode ter acesso ao benefício é muito maior do que a classe média liberal que esteve com ele, mas que, se for substituída por essa população que com acesso aos benefícios, é realmente um ganho eleitoral muito grande para ele. Ele tem feito essas contas, as pessoas próximas a ele têm feito essas contas, e eu duvido, até escrevi a semana passada sobre o fim na minha coluna do Diário de São Paulo, sobre o fim do liberalismo bolsonarista, né, como se isso existisse, mas ele não tem nenhuma preocupação em largar os liberais justamente para garantir uma reeleição. Ele não vai se sentir nem um pouco culpado, até porque ele nunca foi liberal. Se a gente olhar para a atuação dele no Congresso nos quase 30 anos, ele nunca teve um posicionamento ligado às propostas liberais, principalmente no governo Fernando Henrique e tudo mais. Então, não haveria problema nenhum. Ele abandonaria tranquilamente a agenda liberal em nome de uma conquista de votos para 2022. E essa situação coloca a oposição num cenário bastante difícil, né? Porque a oposição
tem lutado no Congresso, tanto para estender esse auxílio emergencial, quanto para, de repente, criar uma renda básica permanente, e são lutas que, nesse primeiro momento, com a aprovação dos R$600, essa luta acabou sendo capitalizada, essa vitória acabou sendo capitalizada por Bolsonaro. Então, a oposição realmente fica numa situação difícil em relação às pautas e como capitalizar para a própria oposição essas vitórias. Você sabe que houve talvez o grande erro estratégico da oposição foi não saber se comunicar naquele momento da aprovação dos R$600. Né? Cada partido da oposição tomou para si a vitória, né? Quando a gente olha para as redes sociais dos partidos e das lideranças ali naquele momento da aprovação, cada um puxava para si a vitória e, no final das contas, essa comunicação não chegou a uma parte do eleitorado e as pessoas passaram a associar o benefício ao governo federal e, consequentemente, ao presidente. Né? Quando a gente olha para os limites do Bolsa Família, ele estava muito aquém dos R$600. Então, essas pessoas tiveram acesso estou falando aqui da base do Bolsa Família, mas muito além disso, as pessoas tiveram acesso a um benefício muito maior e, consequentemente, elas associam ao governo, né? Porque é muito difícil a gente chegar em determinados ambientes no Brasil e falar sobre as negociações políticas, sobre a atuação do Congresso. As pessoas personalizam muito a atuação do que eles chamam de governo. Então, é o presidente Bolsonaro que conquistou. Isso está claro quando a gente olha para as pesquisas. Ele entendeu isso e, como eu disse, ele não se preocuparia nem um pouco com o teto, com os liberais, com Paulo Guedes, para garantir essa reeleição, essa possível reeleição em 2022. E como você disse, a oposição está sem conseguir unificar o discurso. Como é que ela luta contra agora um benefício como esse? Como é que ela vai falar agora de responsabilidade, né? E dizendo, olha, as pessoas não podem continuar recebendo tudo isso, porque isso vai causar uma instabilidade econômica para o país. Isso fica muito complicado para a oposição, principalmente porque neste momento a oposição não consegue ter uma liderança definida, que pode ser este opositor claro para parte da população ao presidente Bolsonaro. Não tem nem o personagem, nem o discurso construído. Kleber Carrilho, professor dos cursos de pós-graduação da Escola de Comunicação e Artes da USP. Kleber, sempre um prazer te receber e te ouvir por aqui, viu? Um beijo grande, até uma próxima. Obrigado pelo convite, um grande abraço e até a próxima.